E aí, pessoal, em dia de jogo do Grêmio, mas de informações. E agora as informações vêm do presidente Romildo Bolzan, que falou sobre muitos pontos e nós vamos tocar um a um neste conteúdo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado, que é para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de sua casa? Sim. É necessário apenas um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo profissional para fazer esse trabalho e com uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Se você não gostar, eles devolvem o seu dinheiro. Então, clique no link da descrição desse vídeo e garanta agora a sua vaga promocional para trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, começar hoje a trabalhar. Gente, o presidente Romildo Bolzan não tem falado muito à imprensa, mas concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha na noite de sexta-feira. E alguns pontos aqui a gente seleciona para conversar com vocês agora e colocar o ponto do Grêmio em relação a algumas situações. Eu tirei aqui alguns dos pontos para a gente poder avaliar, porque o presidente não havia falado após a tragédia contra o Flamengo, os 4-0 no segundo tempo, jogando com a mais. E eu começo por aí. Olha o que disse o presidente Romildo Bolzan. Depois da goleada para o Flamengo, o grupo de jogadores demonstrou-se desconfortável e com indignação. O treinador fez sua autocrítica e todos nós conversamos sobre isso. De nossa parte, acabou ali, pois não temos que chorar o leite derramado. Temos em vista que precisamos de vitória nesse importantíssimo jogo contra o Corinthians. O presidente fala em autocrítica de Filipão, o presidente fala num grupo desconcertado, incomodado com aquela dura derrota, exatamente como o sentimento do torcedor, que também tem essa sensação de incomodação com o que está acontecendo. Essa é uma realidade que a gente precisa sempre avaliar. O presidente do Grêmio também falou sobre a recuperação, e eu acho interessante isso, porque ele acredita muito na vitória contra o Corinthians, e esse é um sentimento que toma todos os gremistas. De nossa parte, estamos convencidos que estamos fazendo tudo para entrar no caminho certo, e logo em seguida teremos condições para estabelecer uma grande recuperação. Já procuro não falar tanto, se referindo às entrevistas também, pois nos momentos de crise técnica, que é o que o Grêmio enfrenta, parece que é terra arrasada e um fim do mundo. Porém, sabemos que estamos reciclando e isso demanda dificuldades. Tentando, de alguma maneira, também conciliar essa relação que cada vez mais incomoda o torcedor do Grêmio que está vendo, muitas vezes, um ambiente ruindo, e o presidente diz, estamos em transição, e passa a tranquilidade. Olha o que ele diz agora: precisamos ter calma, sangue frio e resiliência para nos organizar. E depois disso, vamos ver até onde podemos chegar. Na quinta-feira, logo após o jogo, contra o Flamengo, o presidente disse que conversou com o Filipão e alertou: estamos a 8 pontos da Libertadores e faltam 22 rodadas. E se o Grêmio engrena? Mostrando confiança, mostrando também essa leitura. O susto do torcedor, o susto que nós estamos vivendo, parece não ter chegado de forma tão forte. O presidente minimiza isso. Não no sentido de minimizar negativamente, pelo contrário, ele tem confiança no trabalho que ele está desenvolvendo, e em cima dessa realidade a gente tem que abraçar o presidente, porque ele sabe mais do que a gente, ele está lá dentro e ele tem confiança. E acho que isso tudo passa também por vitórias como contra o Corinthians e como outros times, principalmente jogando dentro dos nossos domínios. Sobre reforços, ele fez uma confirmação. Ele diz o seguinte: que o Grêmio fez uma sondagem importante a Luiz Romo, do Cruz Azul, que ele diz que foi um nome avaliado e consultado para volante há cerca de um mês, antes do Grêmio fechar com o Vijaçante. A partir do momento que o Grêmio fechou com o Vijaçante, o Grêmio abriu mão do Luiz Romo, mas o Grêmio esteve em tratativas para tentar esse jogador aí um pouco mais de um mês, até quando chegou
o Vija Sante. Por fim, o presidente faz uma análise interessante sobre Douglas Costa. Olha o que disse o presidente. Conversei com os médicos na quinta-feira e eles fizeram uma avaliação conservadora de que ele ficará 4 semanas de fora, que é a informação trazida por Luiz Henrique Benfica das 4 semanas. Mas também pode ser alentadora, no momento que teremos 2 semanas livres para intensificar a recuperação do jogador. Lembrando, o Grêmio joga contra o Corinthians e depois só volta a jogar contra o Ceará, ficando 14 dias sem futebol. Interessante isso do ponto de vista da recuperação. Mas o que nós temos, falando em 4 semanas, é que o Douglas, pelo brasileiro, fica fora de 4 jogos. O do Corinthians e mais 3. Contra Ceará, Atlético Paranaense e Flamengo. O que é muito, mas é isso. E aí o presidente faz uma autocrítica ou uma análise em cima do negócio Douglas Costa. Olha que interessante. Já tínhamos esta situação quando fizemos a análise clínica do jogador. Mas todos recomendaram a sua contratação. Às vezes, acontece isso por uma situação de jogo. O Douglas está buscando retomar sua condição. Vai sofrer algumas descontinuidades. Ou seja, quando o Grêmio contratou esse jogador, o Grêmio já sabia que isso ia acontecer e isso estava no pacote. Mas tudo isso, ele repete, tudo isso estava previsto. E acho que vamos ter o Douglas antes em relação à previsão conservadora. Aí volta a falar das 4 semanas. Acho que em 3 semanas ele vai estar com a gente. Isso tiraria um jogo a menos, o que também é muito importante a essa altura. Só que eu acho legal a análise. O Grêmio sabia do risco, o Grêmio contratou entendendo o risco e vamos aqui fazer uma autocrítica também a qualquer pessoa que hoje esteja criticando a contratação do Douglas. Nenhum gremista foi contra essa contratação. Nenhum. Todos aplaudiram. Por quê? Porque esse jogador vale o risco. Esse vale o risco. Não vale o risco talvez o Luiz Fernando, talvez o Paulo Miranda, talvez o Vanderlei. Esse vale o risco. E o Grêmio vai através disso entender que precisa recuperar o Douglas e a gente vai torcer para que não sejam 4 semanas, que sejam 2, 1, enfim, o número menor de dias possível, para que a gente tenha o Douglas inteiro, principalmente na necessidade do Grêmio hoje de se trabalhar, de se construir e de se fazer um time mais forte. O Grêmio precisa muito do Douglas Costa. Portanto, pontos interessantes que eu fiz questão de trazer para vocês pela palavra do mandatário do Grêmio, Romildo Bolzan, que a partir de agora também se coloca à disposição, mostrando o seu entendimento sobre o momento do Grêmio. Eu acho muito importante que a gente analise isso. Que o Grêmio vença. Só isso termina com a crise. Não adianta. Futebol é, no final de tudo, o resultado. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.